Oi, gente! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a industrialização aqui no Brasil e entender, a partir de alguns recortes históricos, como que esse processo aconteceu no decorrer do tempo. Mas antes, é importante a gente saber que o período a partir da década de 1930 foi um marco aqui para a nossa industrialização, já que a partir dessa década houve uma intensificação, um enfoque nas atividades industriais aqui no nosso território. Antes mesmo desse período, já existiam algumas fábricas aqui no nosso território. Entretanto, tanto as atividades econômicas quanto industriais, elas eram organizadas de uma forma um pouco diferente em relação às décadas posteriores. Então a gente via que nessa época, as atividades econômicas em cada região aconteciam de forma independente. Isso significa o quê? Que as indústrias e a economia aqui do Sudeste, por exemplo, não interferia na economia do Nordeste. Então existiam algumas poucas fábricas aqui no Sudeste que produziam tecidos, alimentos, e essas fábricas não transportavam esses produtos para o Nordeste. Não. Esses produtos eram utilizados aqui mesmo em São Paulo. E aí uma fábrica de tecido lá do Nordeste fazia tecidos para o Nordeste. Então cada região era independente uma da outra. Não existia com intensidade esse comércio entre as diferentes regiões brasileiras. E é por isso que a gente chama esses locais de arquipélagos econômicos regionais. Porque arquipélagos se refere a ilhas. Então era como se cada região brasileira tivesse várias ilhas econômicas. Exatamente porque não existia esse contato, não existia essa troca de mercadorias, essa compra e venda. E aqui, só para a gente ver como que era mais ou menos dividida a economia nessa época anterior à industrialização. Então a gente tinha aqui no Sudeste o café como principal produto. No Nordeste a gente tinha já uma variedade um pouco maior de produtos agrícolas, como cana, tabaco, cacau. E na região Sul era muito forte na questão da carne, já que lá eles têm muitas pastagens e isso favorece. Mas também tinha indústria têxtil, agroindústrias. Esse cenário que eu mostrei para vocês começou a mudar a partir da crise de 1929, em que aconteceu aquela quebra da Bolsa de Nova York, nos Estados Unidos, e é claro que isso provocou um grande desemprego, uma grande perda de capital, de dinheiro dos Estados Unidos, e como eles estavam passando por essa crise, eles diminuíram a compra do café brasileiro, porque os Estados Unidos era o principal importador do café brasileiro. Então o Brasil exportava a maior parte do seu café para os Estados Unidos. Então era a principal fonte de renda do Brasil. A partir desse momento, os cafeicultores se viram nessa situação complicada, em que houve uma redução muito grande do valor do café, já que eles obviamente estavam produzindo em grande quantidade, a procura pelo café simplesmente desabou. E aí, o preço no mercado internacional desceu muito. E por isso, eles acabaram vendo uma oportunidade de diversificar os seus negócios. Isso seria o quê? Como eles eram muito dependentes do café, era a única coisa que eles produziam, eles resolveram que eles poderiam pegar esse capital que eles já tinham conseguido na venda do café para investir em indústrias. E assim eles conseguirem uma fonte de renda alternativa, não ficar tão dependente quanto eles eram do café. Então, de certa forma, a partir de uma crise, por afetar o preço do café, acabou ajudando o início de uma industrialização no Brasil, em que a gente caracteriza como uma industrialização tardia. Por que tardia? Porque se a gente pensar lá na Europa, eles já tinham passado pela primeira e segunda revolução industrial. E a gente nem tinha começado. A gente tinha apenas algumas poucas fábricas. Não dava para se classificar como uma revolução. E aí o primeiro governo, a partir de 1930, em que foi um marco para essa industrialização, foi esse período Vargas, ou era Vargas. E o governo Vargas, ele foi muito importante para a industrialização brasileira, principalmente por ele ter adotado uma política favorável à industrialização. E o que o Vargas fez? Ele investiu em empresas estatais, em indústrias de base e em transportes. Isso foi muito importante, investir em indústrias de base, porque são um tipo de indústrias que normalmente você precisa investir muito dinheiro e o retorno, para começar a ter lucro, demora muitos e muitos anos. Então é difícil achar uma pessoa interessada em investir. Então era importante o governo em si bancar essas indústrias para assim estimular a industrialização. E investiu também em transportes, para tanto a indústria receber a matéria-prima, quanto poder escoar a sua produção. E esse investimento em transportes foi importante para poder integrar as regiões brasileiras. Isso significa o quê? Que agora ficou mais facilitado o transporte da região Sudeste para a região Nordeste, para a região Sul. Então essa que seria essa integração do nosso território. E essa integração ela causou alguns problemas.
como por exemplo muita falência de empresas lá no Nordeste, de indústrias nordestinas, porque não existia concorrência. Lembra que eu falei para vocês que antes existiam aquelas ilhas econômicas, os arquipélagos, e aí não existia a concorrência com produtos do Sudeste. Aí a partir desse momento que começou a entrar produtos do Sudeste na região Nordeste, muitas empresas faliram por não conseguir competir com essas indústrias aqui da nossa região. Aqui a gente vê um exemplo de uma indústria de base que foi construída no governo do Getúlio Vargas, que é a Companhia Siderúrgica Nacional, que é uma empresa que fabricava aço. E o aço é muito importante para outras indústrias. Bem, a industrialização brasileira ela aconteceu nesse período do governo Vargas, muito por causa de um conjunto de ingredientes em que a gente conseguiu notar nessa época. E quais foram esses ingredientes? A gente tinha a presença de capital, de dinheiro investido, alguém que estava disposto a investir nas indústrias, que no caso eram os cafeicultores, que tinham dinheiro exatamente do café. A gente também tinha um sistema de transporte, que na época era principalmente ferroviário, e depois com o JK virou rodoviário. E essas ferrovias existiam aqui no nosso território, principalmente para escoar o café. Mas agora elas também foram utilizadas para escoar esses produtos industrializados, trazer matéria-prima para as indústrias, então também foram muito importantes. E é claro, também precisa de gente para trabalhar nessas indústrias, então precisa de uma mão de obra, que no caso seria mão de obra imigrante, então imigrantes italianos, portugueses, alemães, iriam trabalhar nessas indústrias. E é claro que a gente precisa também de energia, e na época a gente tinha energia elétrica disponível para poder ser utilizado nessas fábricas. E todos esses ingredientes foram importantes, porque as indústrias necessitam, para serem criadas, de todos esses ingredientes. Uma das características ainda dessa era Vargas, em que a gente viu uma concentração industrial na região sudeste do Brasil. E por que isso aconteceu? Porque essa região era exatamente a região mais rica do nosso país, tanto é que se a gente for pensar, os cafeicultores no geral moravam aqui nessa região, eles ganhavam dinheiro aqui. Era a região também mais urbanizada, que tinha uma infraestrutura melhor de transportes, de local para fornecer serviços para essas futuras indústrias. E a gente também tinha uma maior quantidade de mão de obra qualificada para poder trabalhar nessas fábricas. Também mão de obra não qualificada, também por ser uma região bastante populosa na época. E aqui nesse slide a gente vê também um outro exemplo de uma estatal que foi criada no governo Vargas, a Fábrica Nacional de Motores, instalada lá na região do Rio de Janeiro, e que é uma estatal que fabrica motores para aviões, mas depois de um certo tempo ela acabou fabricando também caminhões. Outra característica aqui do governo Vargas foi essa política de substituição de importações, já que foi graças a essa política em que houve o surgimento, a criação de muitas indústrias de bens não duráveis aqui no território. Então, indústrias não duráveis, alguns exemplos, alimentícia, têxtil, esse tipo de indústria que produz produtos que têm um tempo de duração curto, mais curto. E a gente produzia muito esses produtos, como alimentos e tecidos, porque eles não, para serem produzidos, eles não exigem uma tecnologia tão grande, já que nossas fábricas não eram muito tecnológicas, né, ainda nessa época. Então, por isso que a gente só conseguia produzir industrializados mais simples. Mas o que foi então essa política de substituição de importação que estimulou as nossas indústrias? Era uma política do governo que objetivava substituir os produtos que antes eram importados, então que vinham lá dos Estados Unidos ou da Europa, e passar a produzi-los no Brasil. Então por isso que a gente vai substituir as importações. A gente vai deixar de importar para poder produzir aqui mesmo no Brasil. E como que foi que o Vargas adotou essa política de substituição? Ele fez duas coisas principais. A primeira foi ou restringir esses produtos, criando muitos impostos, e assim não fica interessante você comprar um produto importado, porque ele é muito caro, ou você simplesmente proibir esse produto de ser vendido. E a outra medida que o Vargas adotou foi essa desvalorização da moeda nacional, em que se criou essa inflação em relação ao dólar. E o que isso significa? Que agora, para poder comprar $1, eu vou precisar de muito mais moeda nacional, que é um fenômeno parecido com o que está acontecendo hoje, com o dólar muitas vezes próximo de R$ 6. Então a moeda está sendo desvalorizada. E quando isso acontece, você tem um estímulo à exportação e ao mesmo tempo um desestímulo à importação. Por que isso acontece? Porque pensa, quando eu tenho essa minha moeda desvalorizada,
Quando eu vendo um produto em dólar para o exterior, porque no exterior tudo é vendido em dólar, eu vou conseguir bastante dinheiro, certo? Porque a moeda está desvalorizada, então quando eu for converter o dólar para minha moeda, eu vou conseguir mais dinheiro. Mas ao mesmo tempo, quando eu for comprar um produto importado, eu que vou precisar gastar muito dinheiro para poder comprar dólar e aí sim trazer esse produto. Tanto é que a gente vê isso hoje em dia, né? Se você quer comprar um produto importado, quando o dólar está muito caro, você vai ter que gastar mais. Mesma coisa se você for fazer uma viagem no exterior. Se o dólar está muito alto, você vai ter que gastar mais dinheiro. E assim poder estimular que a gente vendesse produtos para fora e não comprasse produtos de outros países, forçando a gente a comprar produtos que foram feitos aqui mesmo no nosso território. Algumas outras coisas que o Vargas também fez foi essa regulamentação das leis trabalhistas. Então ele criou algumas leis que antes não existiam, como por exemplo, salário mínimo, férias, descanso semanal remunerado. E é claro que isso ajudou a ele ter apoio na classe trabalhadora. Outra coisa bem característica do governo Vargas era ter um projeto nacionalista. Então, nacionalismo é o quê? Essa valorização de tudo que é nacional. Então, valorização da indústria nacional, valorização dos produtos aqui nacional, valorização do Brasil em si. E aí um exemplo disso, desse projeto nacionalista do Vargas, é esse slogan aqui, o petróleo é nosso, que foi nessa época do governo dele, em que a gente conseguiu encontrar aqui o petróleo no Brasil, e quem acabou realizando tanto a extração quanto o refino desse petróleo foi uma empresa brasileira, já que o Vargas criou uma estatal chamada Petrobras, que existe até hoje. E é claro, a consequência de tudo isso que eu falei para vocês, desses investimentos industriais, o aumento do número de indústria, foi obviamente, uma modernização e uma expansão das nossas indústrias. Entretanto, nem tudo são flores. A gente tinha um problema ainda muito grande, que era a dependência da exportação do café. Porque mesmo que o café tenha tido essas sucessivas mudanças de preços, ainda assim o café era o principal produto que o Brasil exportava, vendia para outros países. Então, uma boa parte ainda do lucro dos cafeicultores dependia do café. E aí, quando acontecia uma baixa no preço do café, acabava atrapalhando essa expansão industrial, porque com menos lucro, menos dinheiro para investir em indústria. Bem, e depois que o Getúlio Vargas saiu no poder, em que ele se suicidou, o vice dele assumiu e terminou o mandato. E na eleição seguinte, assumiu o Juscelino Kubitschek. O Juscelino, ele tinha no seu governo o que a gente chama de plano de metas. E o objetivo desse plano de metas era desenvolver o Brasil 50 anos em 5. E 5 era o tempo de mandato dele. Então, o que o Juscelino fez? Ele investiu pesado em alguns setores da nossa economia. Ele investiu muito dinheiro do Estado, do governo, no setor de transportes, energia, agricultura, construção civil, mas principalmente o setor de transportes e energia, porque esses dois setores eles eram muito importantes para atrair empresas estrangeiras, principalmente indústrias, já que, como o nosso país tinha energia, essa energia era importante para as indústrias funcionarem. E ao mesmo tempo, os transportes eles são importantes para poder escoar a produção e também transportar matéria-prima para sua fábrica. E além disso, para uma indústria automobilística, por exemplo, é muito interessante ela saber que no país que ela vai instalar uma fábrica tem muitas rodovias, porque se tem rodovia, significa que vai existir uma demanda por carros para utilizar essas rodovias. Então, esses dois fatores ajudaram o Brasil a ser interessante a esses investidores estrangeiros. E assim houve muitas indústrias automobilísticas, por exemplo, que se instalaram aqui nessa época do governo do Juscelino, gerando muitos empregos e assim aquecendo a economia. Então, o que eu falei para vocês, muitos automóveis, eletrodomésticos também começaram a ser produzidos. Então, esses bens de consumo duráveis começaram a ser produzidos agora aqui em território nacional. Então, se antes, para ter um carro aqui no Brasil, era necessário importar, agora não. Agora, o Juscelino ele acabou realizando a mesma coisa que o Getúlio Vargas fez, que é esse estímulo à política de substituição de importações. Só que na época do Vargas, era principalmente para bens de consumo não duráveis, como alimentos e roupas. Agora não, agora até para bens de consumo duráveis, como automóveis e eletrodomésticos, o Juscelino também estimulou, barateando, obviamente, esses produtos agora aqui no mercado nacional. E aí as principais consequências do governo Juscelino, houve uma intensificação da concentração industrial aqui no Sudeste. Então, o que o Vargas iniciou foi intensificado aqui nesse período do Juscelino. E, como consequência, a região Sudeste acabou virando alvo de pessoas que moravam em outras regiões, que eles viram aqui na nossa região uma oportunidade de conseguir um emprego e condições melhores.
E isso fez com que aumentasse drasticamente a população desses centros urbanos, como São Paulo, Rio de Janeiro. Tanto que as favelas nessa época aumentaram muito porque não tinha infraestrutura para poder suportar tanta gente. Então por isso que muita gente foi morar em favelas. E ao mesmo tempo, todos esses investimentos do Estado, que eu falei para vocês, em rodovias, em indústrias, em energia, eles vieram de algum lugar. E esse dinheiro veio muito de países estrangeiros. Então o Brasil ia lá e fazia empréstimo e assim aumentava o que a gente chama dessa dívida externa. E é claro que essas dívidas trazem consequências, porque um dia elas vão ter que ser pagas. Bem, aí depois de Juscelino a gente teve alguns outros governos que tiveram dificuldade de governar, até que a gente chegou na ditadura militar, que obviamente não tinha dificuldade de governar, porque era um governo extremamente autoritário, né? Fazia o que quiser. Mas o que foi importante em si da ditadura militar na questão das indústrias, né? É que os militares eles tiveram uma política econômica muito voltada a esse desenvolvimento do país. A gente teve um grande enriquecimento do Brasil, o Brasil conseguiu ganhar muito dinheiro, mas esse dinheiro ele ficou muito nas mãos dos mais ricos. E a parcela mais pobre da população acabou muitas vezes ficando até mais pobre ainda. E uma das principais propagandas na época da ditadura foi o que a gente chama de milagre econômico. E o que foi esse milagre econômico? Foi exatamente um crescimento acelerado da economia, principalmente a partir de alguns investimentos no que a gente chama de obras faraônicas, que são grandes obras que envolvem muito dinheiro, em muitos casos demoram até anos para ficarem prontos. Como, por exemplo, que foi construído na época a Transamazônica, que é aquela rodovia que passa aqui na região amazônica. Teve também o Acordo Nuclear, em que construiu algumas usinas nucleares em Angra dos Reis, a usina de Itaipu, ali na divisa com o Paraguai. E aí a gente teve o surgimento de alguns slogans nessa época, como, por exemplo, esse aqui: ninguém mais segura este país. Então, valorizando esse milagre econômico, mesmo que a população mais pobre não tivesse se beneficiando dessas riquezas. E aí também tinha esse slogan, né? Ame o Brasil ou deixe-o. Ou você ama o Brasil do jeito que está, com um monte de gente passando necessidade, ou se você não está satisfeito, deixe-o. Como se todo mundo tivesse também essa opção, né? E o que a gente chama desse milagre econômico, na verdade, ele foi muito ilusório. Porque esse dinheiro que a gente utilizou para poder construir todas essas obras faraônicas que eu falei para vocês, foi financiado por recursos estrangeiros. Então, o Fundo Monetário Internacional ou o Banco Mundial emprestava aqui dinheiro para o Brasil para ele poder construir essas obras. E isso fez o Brasil se tornar mais endividado ainda. Lembra que a gente já tinha dívidas anteriores, lá vindo de JK, por exemplo. E aí depois, já na década de 70, houve um aumento no preço das taxas de juros, porque claro que ninguém é bonzinho ao ponto de ficar emprestando dinheiro sem cobrar juros depois. E aí, quando houve um aumento na taxa de juros na década de 70, o Brasil ficou mais endividado ainda. E isso teve consequências futuras. Mas, além desse dinheiro estatal, também houve o investimento de capital estrangeiro nessa época em alguns setores da economia, como na extração mineral, em Carajás, por exemplo, lá no Pará, e em algumas indústrias, como farmacêutica, química, de bens de capital, de bens de consumo. E esse cenário que eu falei para vocês, de aumento das dívidas externas, obrigaram o país a aumentar a exportação. Isso significa o quê? Eu aumentar as vendas de produtos para outros países, para assim eu poder pagar a minha dívida. Se eu tenho dívida, eu preciso arrumar dinheiro para pagar. E é isso que o Brasil estava tentando fazer. Entretanto, a gente tinha um problema muito grande, que como a gente é um país que investe pouco em tecnologia, em ciência, o principal produto que a gente poderia oferecer para o exterior eram produtos agrícolas. E a gente precisava fazer com que esses produtos agrícolas fossem competitivos. Então eles tivessem um preço interessante, atrativo, para outros países resolverem comprar os nossos produtos. E para o Brasil tornar esses produtos que a gente tinha atrativos, o que a gente fez? A gente adotou algumas políticas, como por exemplo, o arroz salarial. Então o salário dos trabalhadores não aumentava mais, ficavam estagnados, mesmo tendo inflação. Subsídio fiscal, eu tiro o imposto de quem vai exportar algum produto, tornando assim mais interessante exportar. Negligência ambiental, então eu deixava as empresas poluírem à vontade, e as empresas adoram países que deixam poluir, porque assim, quando você polui, você gasta menos. Poluir um ambiente é mais barato, porque se você tiver que preservar, você gasta mais. Então, empresas adoram isso. E também a desvalorização cambial, pelo mesmo motivo que eu falei lá na época do Vargas para vocês, que aí com a desvalorização cambial é mais interessante exportar do que importar. E aí na década de 80 foi quando finalmente a gente pagou o preço de todas as dívidas que a gente acumulou, desde lá do Juscelino Kubitschek e principalmente nesse período aí dos militares.
Então, já nos anos finais, quase acabando o regime militar, os militares, é claro, adotaram aquelas medidas que eu falei ali para vocês antes, para poder estimular a exportação. E uma das medidas que eles fizeram para poder aumentar a nossa balança comercial, isso é, exportar mais do que importar, e assim conseguir ganhar dinheiro para poder pagar dívidas, a gente começou a elevar os impostos de produtos estrangeiros. E assim, qualquer produto estrangeiro que tentasse entrar aqui no país ia pagar muito imposto. Porque o objetivo era exportar e não ficar importando. Importar faz a gente perder dinheiro. Então a gente precisa exportar para ganhar dinheiro. E essa medida de elevar esses impostos provocou o sucateamento da nossa indústria aqui. Por que isso aconteceu? Porque como os impostos também estavam embutidos em máquinas que eram muito utilizadas nas indústrias, simplesmente as indústrias aqui nacionais não conseguiam importar máquinas, porque ficava muito caro, muito imposto, então elas não conseguiam pagar, não valia a pena comprar. E ao mesmo tempo, como essas indústrias estrangeiras tinham que pagar muitos impostos, simplesmente não tinha concorrência com empresas estrangeiras. E quando não tem concorrência, as empresas elas podem ficar acomodadas. E assim, as indústrias aqui brasileiras elas simplesmente não precisavam fornecer um produto com uma qualidade superior. A gente podia oferecer qualquer porcaria que as pessoas iam ter que aceitar. Porque imagina, eu vou lá, tem uma indústria de automóveis, aí eu faço um automóvel que parece mais uma carroça. Então eu tenho um carro-carroça. Mas aí, simplesmente, eu não tenho concorrente. Ou o meu concorrente, que eu tenho, também faz um carro-carroça. Isso, a gente tem muito pouca concorrência. Então todo mundo fazendo carro-carroça. Ao mesmo tempo, os carros tecnológicos estão muito caros, porque eles têm muito impostos, já que eles vêm do exterior. Então as pessoas vão ter duas opções. Ou eu compro o meu carro, que parece mais uma carroça, ou não compra carro nenhum. Simples assim. Isso para vários outros produtos industrializados na época, não só para carros. A gente chegou na segunda metade da década de 80, em que houve o que a gente chama de redemocratização. Então, acabou o regime militar e voltou-se a uma democracia. Teve a eleição do Tancredo Neves, mas aí, como ele morreu antes de assumir, assumiu o Sarney. E o Sarney, ele chegou a passar por alguns períodos que ele conseguiu ali dar uma segurada na economia, mas ele também sofreu muitos problemas posteriores, principalmente a questão da inflação. Então, houve muita inflação no seu governo. Essa inflação é exatamente o aumento dos preços dos produtos. E é claro que isso afetava as pessoas, já que o salário não subia na mesma porcentagem que estava subindo os produtos lá nos mercados. E assim as pessoas, principalmente a parte da população mais pobre, acabava tendo um poder de compra menor. Então foi um período realmente difícil. E aí na década de 90, chega o governo do Collor, que já foi eleito diretamente. E ele, claro, já começa em grande estilo, confiscando ali a poupança para poder diminuir a inflação, que veio herdada ali do governo anterior do Sarney. E é claro que isso afetou diretamente a popularidade dele. Mas ele cumpriu o que ele queria, que era diminuir a inflação, roubando as pessoas, né? Literalmente. E uma política que foi importante do seu governo essa política neoliberal, que já estava na moda no mundo, né? Que ele fez basicamente o quê? Ele começou a privatizar muitas empresas estatais criadas em governos anteriores e também a abrir a nossa economia a produtos importados. Então começou a diminuir esses impostos de produtos importados para assim eles conseguirem entrar aqui no nosso território. E aí aqui a gente vê uma capa do jornal da época lá, falando aí sobre o bloqueio das poupanças dos brasileiros. Então como foi essa abertura do mercado a produtos estrangeiros? Uma consequência direta foi permitir a modernização da indústria brasileira. Por quê? Porque agora havia menos impostos para a gente comprar máquinas, então as indústrias nacionais conseguiam comprar a baixo custo as máquinas para poder modernizar assim os seus produtos e as suas fábricas. E ao mesmo tempo várias empresas começaram também a se interessar aqui pelo Brasil e instalar fábricas aqui. E aí essas fábricas instaladas aqui, que tinham uma tecnologia muitas vezes superior essas indústrias que estavam aqui já no Brasil. Isso acabou estimulando a concorrência, porque daí as indústrias que já estavam aqui antes olham e veem que existem outras empresas fornecendo produtos melhores. Então, assim, eles são obrigados a oferecer produtos melhores também, ou os consumidores não irão comprar. Então, essa abertura do mercado teve esse ponto positivo de oferecer um produto melhor para as pessoas. Mas, ao mesmo tempo, também aumentou o desemprego, porque substituiu muitos trabalhadores das fábricas por máquinas que fazem o trabalho no lugar dos trabalhadores, além da falência de muitas indústrias nacionais que não conseguiram competir com essas empresas estrangeiras também. E aí depois do governo Collor, que ele sofreu impeachment, houve ali o término do mandato pelo Itamar Franco e o governo seguinte foi o do Fernando Henrique Cardoso. E eles continuaram essas políticas neoliberais de manter o mercado aberto para o capital estrangeiro e também de continuar privatizando as empresas.
como por exemplo a Vale do Rio Doce, que foi privatizada, Telesp, o Banespa, mas aí a nível estadual, né, aqui em São Paulo. E a gente teve, nesse período, a entrada de muitas empresas estrangeiras aqui para o território nacional, porque essas medidas adotadas pelo governo estimulavam essas empresas a virem para cá. E isso fez com que muitos municípios se interessassem que essas empresas se instalassem na sua cidade, para assim poder gerar empregos e movimentar a economia desses locais. E isso estimulou essa guerra fiscal entre muitos municípios aqui do Brasil, já que, querendo atrair essa indústria, eles acabavam diminuindo os seus impostos, ou em muitos casos até fornecendo terreno, então doavam os terrenos para essa empresa, para poder convencê-la a se instalar naquela cidade. Isso estimulou o processo de descentralização industrial, já que muitas dessas cidades que estimulavam com isenção de impostos não estavam necessariamente aqui na região sudeste. Então, isso fez com que muitas fábricas fossem instaladas também em outras regiões. Então, no Nordeste teve um grande aumento das indústrias, na região Sul também. Mas até mesmo se a gente for pensar, a concentração industrial era principalmente na cidade, na capital de São Paulo e do Rio de Janeiro. E principalmente a partir da década de 70 e mais na década de 90, a gente já teve muitas indústrias também vindo aqui por interior de São Paulo, em que antes eram mais escassas. E a gente vê até hoje essa tendência de descentralização. Muitas indústrias acabam se mudando da capital aqui de São Paulo ou do Rio e indo para outras cidades que muitas vezes fornecem menos impostos e tem alguns outros atrativos que fazem ser interessante para essas indústrias se mudarem. Aqui é uma questão de vestibular para vocês tentarem resolver, como sugestão aí. Vou passar para a próxima. E essa aqui, a última questão para vocês tentarem resolver aí. A qualquer dúvida que vocês tiverem, se vocês não conseguirem entender alguma coisa do conteúdo, tanto dessa aula quanto das aulas anteriores, vocês podem entrar em contato comigo, tanto pelo Facebook quanto pelo WhatsApp também, que vocês têm lá nos slides antigos. Então fiquem à vontade aí para me chamar. Qualquer problema. Certo, pessoal? Então valeu, falou!